A defesa da soberania nacional contra os bolsonaros. O retrato de um traidor. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. O Brasil enfrenta há anos uma praga política, a família Bolsonaro, uma quadrilha travestida de família que vive da política como se fosse um negócio particular, um balcão de negócios contra o interesse nacional. Não estamos falando apenas de incompetência ou fanatismo ideológico. Estamos diante de traidores da pátria. Gente que conspira contra a nossa soberania e contra o povo brasileiro. Eduardo Bolsonaro, esse filhote de golpista, não é apenas um deputado medíocre, ele é um perigo para a soberania do Brasil. Sua atuação em sua estadia nos Estados Unidos, em entrevistas, em declarações públicas, mostra com clareza. Ele não representa o povo brasileiro, não defende nossa indústria, não protege nossas riquezas. Pelo contrário, ele vende a pátria em troca de bajulação da extrema-direita norte-americana. E por isso, hoje, vamos mostrar 3 episódios em ordem cronológica para escancarar a traição. Ao final, não restará dúvida. Eduardo Bolsonaro tem que ser caçado e o clã Bolsonaro precisa ser extirpado da política nacional como um tumor que ameaça a vida da nossa democracia. Vejam o vídeo a seguir. Eduardo Bolsonaro em Washington bajulando a direita americana. Bom, paralelo a isso, o que está acontecendo? O Eduardo Bolsonaro, deputado, que está lá nos Estados Unidos, né, se licenciou, depois voltou ao cargo e está lá nos Estados Unidos, atuando justamente para conseguir sanções contra o Brasil, né? Ele hoje tem um novo encontro, ele vai para Washington hoje, com o empresário Paulo Figueiredo, vão se reunir com integrantes do governo Trump em busca de mais sanções contra o Brasil. Eles prepararam um relatório sobre os desdobramentos da situação política no Brasil depois da imposição da lei lá contra o ministro Alexandre de Moraes. De acordo com a colunista Letícia Casado, o documento inclui informações sobre pesquisas de opinião. Tem na nossa página do UOL a reportagem da Casado que a gente pode abrir aí para a gente poder também dar uma olhada, e que mostra, inclusive, aí essa lista de questões que eles vão levar adiante lá nessa reunião em Washington. Eduardo vai defender que a retaliação americana foi bem sucedida e deu fôlego à oposição aqui no Brasil, que liderou na semana passada uma rebelião na Câmara dos Deputados. Hoje, o governo americano teria uma reunião com o ministro da Fazenda, Haddad, mas o secretário de Tesouro, o Scott Bessent, desmarcou... Logo nesse primeiro vídeo, Eduardo Bolsonaro aparece em Washington, abraçado com a extrema-direita dos Estados Unidos, sorridente como um capacho que se orgulha de ser submisso. Em vez de estar em Brasília defendendo o trabalhador brasileiro, os empregos e a indústria nacional, ele prefere gastar o tempo correndo atrás de Trump e de seus comparsas. Aqui está o retrato da subserviência. Eduardo não fala de soberania, não fala de desenvolvimento nacional, não fala de proteger nossas riquezas como o nióbio ou as terras raras, recursos estratégicos que podem colocar o Brasil em posição de destaque no século XXI. Ele fala sim em alinhamento com interesses estrangeiros. Ele age como um quisto colonial dentro do Congresso Nacional. Esse comportamento é o de um verdadeiro entreguista, um puxa-saco internacional
que se ajoelha diante do império e cospe no próprio povo. Agora vejam o vídeo a seguir. Eduardo Bolsonaro defendendo mais sanções dos Estados Unidos. Basically, what I'm doing here in the United States is denouncing the human rights violations that are happening in Brazil. Unfortunately, this kind of activity is being seen by some authorities in Brazil as a crime against the sovereignty and a crime against the Brazilian democracy. Qualquer coisa assim? Olha, na situação que eu estou aqui, é comum até mesmo chegar-se ao asilo, né? Ou ter outro... Very happy that President Donald Trump is getting his attention to Brazil, né? He, Secretary Rubio, Secretary Bessent, and are applying some diplomatic medicines before the Brazilian regime consolidated itself. And this is very important because if they consolidate the regime, no longer will be useful all of these diplomatic medicines as sanctions or take the visas, American visas of this kind of authority. Mas junto com o Felipe Martins, com o nosso chanceler à época, Ernesto Araújo, uma delegação para falar sobre questões comerciais e também de Amazônia. Que nos... If I do believe that some sanctions, more sanctions are coming against Brazilian authorities, yes, I do believe, because Alexandre de Moraes is still doubling down. The last thing that he did is put Jair Bolsonaro under Rome arrest, house arrest. And President Trump is saying that it's very bad, it's very ugly, all the lawfare that Jair Bolsonaro, his family and his supporters are suffering in Brazil. Mas os brasileiros vão tomando consciência de que é melhor isso agora do que com um regime consolidado, tal qual o Irã ou a Venezuela. E aí essa... So I could expect more tariffs because Brazilian authorities, they did not change their behavior. They are still doing everything wrong. They are still persecuting... Neste segundo vídeo, a coisa piora. Eduardo Bolsonaro, pasmem, defende sanções norte-americanas, ou seja, um deputado brasileiro eleito com votos de brasileiros atua a favor de punições contra o Brasil. Isso não é apenas antipatriótico, isso é traição à pátria, é crime político. Eduardo age como um inimigo interno, alguém que de dentro do nosso Congresso conspira contra a soberania nacional. Que tipo de parlamentar é esse? Que comemora o ataque estrangeiro à sua própria nação. É um canalha, um vendilhão, um escravo mental do imperialismo. Enquanto os Estados Unidos atracam a China, sufocam os BRICS e tentam manter o Brasil como colônia, Eduardo Bolsonaro se coloca como garoto propaganda do colonialismo. Esse sujeito deveria estar defendendo nossa indústria, nossos empregos, nosso povo, mas prefere se comportar como um traidor do povo. Vejam agora o terceiro e último vídeo. Meus amigos, tem um vídeo que provavelmente você possa até ter assistido, mas que muita gente não prestou atenção. Queria recordar com vocês aqui e falar algo interessante que quase ninguém falou. Prosecutors in Brazil asked the Supreme Court to find former President Bolsonaro guilty. Any word of that? He's going to trial now, right? But have they found him guilty? No. President Bolsonaro is a good man. Muita gente falou, o Trump nem sabe o que está acontecendo com Jair Bolsonaro. Ele está perguntando em que ponto que está o processo. Meus caros, o Trump, ele tem 1 zilhão de coisas para fazer. É óbvio que ele não tem a capacidade de ficar a todo momento abrindo, né, a sua rede social ou jornais para ficar se informando, vendo passo a passo o que está acontecendo no processo de Jair Bolsonaro. No entanto, ele tem assessores, pessoas que sim o brifam, que falam para ele o que está acontecendo. Inclusive, nós sabemos quem são essas pessoas. Nós nos reunimos com essas autoridades que depois sentam-se à mesa com o presidente Donald Trump. E vocês podem ter certeza. O que ele perguntou ali no vídeo? Bolsonaro já foi julgado? Meus caros, há uma janela de oportunidade para as autoridades brasileiras consertarem tudo isso.
Só que, no entanto, eu estou vendo muito debate sobre eu não posso se arrumar uma foto. Isso será uma demonstração de fraqueza. Se Bolsonaro for condenado, eu acho capaz demais que o Trump, por exemplo, se ele recebesse essa notícia no meio dessa coletiva de imprensa, dele entrar no Salão Oval e começar a tomar medidas. E aí sim não vai ter mais volta. Aí as autoridades brasileiras vão querer uma segunda chance e vão pouco se importar com a sua foto que vai sair no jornal, não, isso é demonstração de fraqueza. Porque visto, você consegue reverter do dia para a noite. Lei Magnitsky, não. As autoridades brasileiras elas estão brincando com fogo. Não digam depois que eu estou ameaçando, eu estou alertando. E por acaso, enquanto eu fazia alertas, e muitos faziam chacota comigo, com Paulo Figueiredo, mas tudo se verificou. Falamos, vão perder vistos. Perderam. Dizemos, será aplicada a Lei Magnitsky. Foi aplicada a Lei Magnitsky. Agora, estamos mais uma vez alertando do que está por vir. Eduardo Bolsonaro dando conselho após carta golpista. O melhor para certas autoridades brasileiras, mas para evitar o prolongamento do sacrifício. Como se não bastasse, no terceiro vídeo, Eduardo aparece novamente tentando posar de líder da oposição, dando conselhos depois de mais um episódio golpista. Aqui, a máscara cai por completo. Eduardo Bolsonaro não aceita e não acredita na democracia. Não respeita a Constituição, não tem nenhum compromisso com a ordem republicana. Ele é parte de uma família de golpistas profissionais que vivem de sabotar governos progressistas, atacar instituições e flertar com a destruição do Estado de Direito. Cada frase que sai de sua boca fica mais evidente que os Bolsonaros são inimigos internos, verdadeiros ratos de porão da política nacional que só sobrevivem porque uma parte da elite financeira e midiática insiste em protegê-los. Vocês estão vendo, ele citou O que deve ser feito agora? Cassação já! Diante desses episódios, não resta dúvida. Eduardo Bolsonaro não merece ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Ele não representa o Brasil. Ele representa apenas os interesses de potências estrangeiras e da elite golpista nacional. O Brasil precisa defender sua soberania, proteger suas riquezas estratégicas, desenvolver sua indústria nacional e garantir que o povo tenha futuro. Para isso, é necessário extirpar da política nacional o câncer chamado clã Bolsonaro e seus comparsas. São entreguistas, golpistas, parasitas, canalhas, ratazanas da política, subservientes ao imperialismo. Não têm compromisso com o povo, não têm compromisso com a nação. Por isso, a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro não é apenas uma questão de justiça. É uma questão de sobrevivência nacional. O povo brasileiro não pode mais tolerar que uma família de traidores continuem usando a política como trampolim para golpes, traições e negociatas. O Brasil é maior que os Bolsonaros. O Brasil tem futuro, mas para isso, precisamos arrancar da vida pública esses abutres, esses vendilhões da pátria que só servem para envergonhar a nossa nação diante do mundo. Esse é o chamado à resistência, à defesa da soberania, da democracia e das riquezas nacionais. Eduardo Bolsonaro deve ser cassado. O clã Bolsonaro deve ser extirpado da política nacional. E o Brasil deve, finalmente, se libertar dessa sombra golpista. E lembre-se, meus leigos,
Saber é resistir. E até a próxima.